wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put a time machine. Olá, amores, eu vou ensinar vocês hoje a fazer esse casaco coloridão aqui, tá bom? Então, gente, para fazer essa peça, você vai precisar de um cortadorzinho ou uma tesoura, você vai precisar de uma agulha de tapeçaria, uma agulha de crochê 5 milímetros, tá bom? Se você não tiver agulha de tapeçaria, você pode usar agulha de crochê para fazer a costura. E 3 marcadores, tá bom? Então, gente, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que eu criei o novelo com restinhos de fios pra mim fazer essa peça. Essa peça ela é toda feita em restinhos de fios, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu crio os meus novelos com restinhos de fios. Olha, aqui eu tenho algumas sobras de linhas, tá bom? Então, como que eu faço? Eu pego aqui, olha. Eu vou começar por essa sobra aqui, tá bom? Então, como que eu faço? Eu começo enrolando assim no dedo. Depois que já tá um tamanho mais ou menos, eu tiro do meu dedo, continuo, enrolo aqui no meio. Dobro aqui e sigo enrolando de forma que eu vou girando para que fique a nossa bolinha, tá bom? Formato de bolinha. Então, chegou aqui, eu acredito que eu já tenho um tamanho bom de fio. Eu corto. Isso daqui é muito opcional, gente. Eu corto porque eu gosto que fique assim bem mesclado. Olha só, aqui tem um restinho, aqui já tem outro. Então, eu corto assim, porque se eu colocar o novelo todo, vai ficar muito espaçado uma cor para outra. Então, eu venho aqui com a minha outra cor. Não é nada programado, vocês podem aí fazer a sequência de cores se vocês quiserem. Eu vou pegando mesmo, só vou pensando assim, como eu coloquei o vermelho aqui, então agora eu vou colocar as outras cores e só depois que acabar as outras cores eu coloco novamente o vermelho, tá bom? Que é para não ficar uma cor muito perto assim da mesma cor. Por exemplo, aqui tá o vermelho e aqui já tem vermelho de novo, entendeu? Então, eu sigo aqui, olha, desse jeito, tá? Eu coloco os 2 fios juntos e faço um nozinho. Depois é só puxar, ele não solta, eu corto a pontinha. E agora eu sigo enrolando em forma de bola, tá bom? E dessa forma, gente, eu vou fazer um novelo bem grande, tá bom? Então, eu vou enrolando aqui, olha, até eu achar que eu já tenho um tamanho suficiente pra mim fazer aqui, tá bom? Então, aqui, olha, eu acho que já tenho bastante. Eu vou cortar aqui esse fio. Vou pegar minha outra cor. Nesse caso, como eu tô com rosa aqui, vou pegar esse verde. Cortar aqui que tem um nozinho na ponta. Novamente, eu vou colocar aqui, olha, e vou emendar, tá bom? Bom, vocês podem fazer com restinho de fio ou não, tá bom? Se você não vai fazer com restinho de fio, você não precisa fazer isso daqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou enrolando dessa forma que eu crio o meu novelo com restinho, tá bom? Eu vou enrolando aqui e vou emendando e vou enrolando, tá bom? Até acabar todos os meus restinhos. Então, eu não tenho como dizer pra vocês quanto que eu usei de novelos para fazer esse casaco. Porém, pela experiência que eu tenho, se vocês forem usar o molê, esses daqui, gente, são todos restos de fio acrílico, todos de molê, tá bom? Então, você pode usar aí qualquer fio acrílico, lã, que seja própria para fazer esse tipo de peça, tá bom? Para não ficar pesado, tá? Mas eu acredito que se você quiser fazer com a linha de algodão, também dá para fazer com ane. Dá pra fazer com charme, só vai ficar um pouquinho mais pesado do que esse aqui, que é feito com esse fio acrílico, tá bom? Então, dessa forma eu vou fazendo até chegar ao novelão. Então, se você for usar o fio molê, você vai usar, eu acredito que uns 12 novelos pra fazer assim, manga comprida, tá bom? Daqueles novelos de 40 gramas, tá? Mas se você for usar um ane, eu acredito que uns 2 a 3 novelos dá pra fazer, tá bom? Dependendo do tamanho, gente. Se for tamanho G, né, você vai precisar de mais um pouquinho, tá? Então, pra fazer o meu, eu fiz uma bola, assim, bem grande, consideravelmente, de restinho de fios, tá bom? Pra mim fazendo, mas o ideal é você pegar, vai emendando, vai fazendo, e aí depois você pega mais restinhos, vai emendando. Se você tem muito restinhos aí, então aproveita pra fazer esse casaco lindo, tá bom? Então, gente, eu vou pausar aqui o vídeo, tá? Eu vou fazer aqui o meu novelo, quando ele já tiver um tamanho suficiente pra me fazer a amostra pra vocês, eu volto aqui.
Bom, gente, voltei aqui, olha só, fiz um novelinho aqui considerável, tá? Que dá pra mim fazer a amostra. Então, gente, pra começar essa peça, eu vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? Eu vou deixar... Desculpa, eu quase derrubei a câmera aqui. Eu vou deixar aí na tela pra vocês os centímetros, tá bom? Com quantos centímetros eu comecei pra fazer esse casaco. Gente, para vocês fazerem o casaco de vocês, vocês vão fazer mais ou menos assim, de correntinha. Um cordão de correntinha que dê a volta na cintura de vocês, tá bom? Como se vocês fossem trabalhar um blusão de forma circular, só que a gente não vai unir, tá bom? Então, ele tem que dar a volta no seu corpo todinho, tá? Ele tem que dar a volta no corpo todinho, fechar aqui e ficar um pouquinho folgado no seu corpo, para ficar confortável, tá bom? E esse casaco, ele veste um tamanho M, tá bom? Se você quiser fazer um tamanho P, diminui alguns centímetros aí. Eu sugiro que você diminua de 5 a 10 centímetros. E se você for fazer o G, é só você aumentar também de 5 a 10 centímetros, tá bom? Depende, porque tem gente que é um pouquinho maior, gente que é um pouquinho menor, então aí depende, tá bom? Eu sugiro que vocês meçam no corpo de vocês mesmo. E a gente vai começar fazendo as correntinhas, tá bom? Eu vou começar aqui fazendo o número de correntinhas que deu o suficiente pra fazer a amostra pra vocês, tá bom? Então, gente, já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa um like nesse vídeo, comentem o que vocês acham. É o primeiro vídeo que eu tô gravando com esse fundo colorido aqui. Se vocês gostaram, se vocês preferem aquele fundo branco de antes. Enfim, me segue nas redes sociais, eu vou deixar aí embaixo, tá bom? As minhas redes sociais. Então, gente, fiz aqui um número que eu acredito que dê, número de correntinhas que dê pra mim fazer a amostra pra vocês, tá bom? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer a correntinha, vai colocar aqui, ó, como se você fosse fechar, e ele tem que ficar folgadinho no seu corpo, tá bom? Então, amores, feito isso, vamos subir aqui, olha, 1, 2, 3 correntinhas, vamos laçar, a gente vem no mesmo pontinho de base e fazemos um ponto alto. Então, já temos 2 pontos altos no mesmo espacinho. E vamos fazer mais um ponto alto. Essa peça toda é toda feita só em bloquinhos, tá bom? Ela é bem fácil de fazer e rápida. Então, a gente vai pular 2 pontos de base, ó, que no caso são 2 correntinhas, né? 1, 2, e na terceira correntinha você vai vir e aqui dentro você vai colocar, olha, 1, 2, 3 pontos altos dentro da mesma correntinha. Laça o fio sem correntinha nenhuma de separação, tá bom, gente? A gente só laça o fio, pula 2 correntinhas aqui, vai na terceira e faz 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho. E dessa forma nós vamos ter bloquinhos, tá bom? Então, sempre vai ser assim, aqui só na primeira carreira, tá bom? Aí você vai pular 2 pontos de base, 2 correntinhas aqui, e na terceira você faz 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus até o final e já volto com vocês. Então, gente, ó, cheguei aqui, vou mostrar pra vocês. Eu não costumo fazer contagem de correntinha. Vocês podem fazer correntinhas a mais, porque aí se não der é só vocês desmancharem, tá bom? Um pouquinho mais largo. Vocês podem contar também, eu não costumo contar correntinhas, não. Eu faço o seguinte, como eu cheguei aqui e aqui só tem 2 pontos, eu pulo apenas um e no próximo eu já faço o meu bloquinho, só pra completar, tá bom? Então, eu não costumo ficar contando correntinhas para dar certo, tá? Se tivessem aqui 3 pontos, a gente pularia os 2 e faria no terceiro, né? E se tivesse 4 pontos, a gente pularia 3 pontos e faria no quarto, tá bom? Só para finalizar aqui. Pronto. Feito isso, eu vou virar aqui o meu trabalho, tá bom, gente? E nós vamos trabalhar assim, carreiras de ida e volta, tá? Olha, cheguei aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui dentro, entre um bloquinho e outro e faço novamente um bloquinho com 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma na agulha, eu pulo aqui, vou aqui, olha, no espacinho. Sempre entre um bloquinho e outro, eu vou fazer um bloquinho, tá bom?
E a gente vai fazendo aqui, ó, sempre um bloquinho no meio do outro bloquinho. Eu vou fazer aqui até o final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Gente, depois que eu fizer aqui meu último bloquinho, eu vou laçar, vou vir aqui, olha, na terceira correntinha das 3 que eu subi e vou fazer um ponto alto, tá bom? E fica dessa forma. Agora eu vou virar o trabalho, vou subir aqui novamente 3 correntinhas. E aqui, como nós já temos um espacinho bem aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos dentro desse espaço, fazendo assim um bloquinho. Aqui, olha, eu subi 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, coloquei 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho aqui, ó. Então, ficou parecendo aqui um bloquinho, tá bom? E dessa forma, eu sigo fazendo a mesma coisa. Olha, eu vou laçar, vou vir aqui. E entre um bloquinho e outro, eu sempre vou colocar um bloquinho com 3 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até o final e já volto com vocês. Então, gente, eu voltei aqui, olha, eu fiz o meu último bloquinho aqui, penúltimo, na verdade. Vou laçar e vou vir aqui, olha, no último espacinho, lembra que a gente subiu as 3 correntinhas aqui? E vou fazer aqui dentro, olha, 2 pontos altos. Vou laçar e na terceira correntinha aqui eu vou fazer um ponto alto, para ficar da mesma forma que nós fizemos aqui no início. Lembra que nós subimos as 3 correntinhas e colocamos mais 2 pontos altos dentro do espacinho. Então deixa eu mostrar para vocês, vai ser só essa sequência de pontos a peça toda, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês. Vai ser sempre assim, olha, você começa fazendo aqui, olha, vai ser uma carreira começando com o bloquinho e na outra carreira você começa com 3 correntinhas e o bloquinho vai ser aqui, ó, no próximo espacinho, entre um bloquinho e outro. Então, vai ser assim, vai ter sempre esse espaço e no próximo vai ser com 3 pontos altos, tá bom? Com um bloquinho, tá? Olha só, bloquinho, espacinho, bloquinho. Então, aqui vai ser um espacinho, no próximo bloquinho, tá bom? É muito simples para fazer isso, gente. É só quando vocês subirem aqui, olha só, quando você sobe as 3 correntinhas, você sempre vai subir as 3 correntinhas para voltar aqui. Então, é só você olhar. Se você olhou, olha aqui, você subiu as 3 correntinhas, tem um espacinho, você coloca mais 2 pontos altos para preencher, para ficar um bloquinho. E já, tipo aqui, olha, se você subiu as 3 correntinhas e aqui não tem espacinho, então você vai e faz um bloquinho no próximo espacinho, tá bom? Então, dessa forma, vai sempre ser assim, intercalado, tá? Uma carreira com bloquinho e uma carreira com espacinho. Então, gente, eu vou contar pra vocês por quantas carreiras eu fiz aqui de ida e volta, trabalhando dessa forma até a gente dividir a peça, tá bom? Eu vou contar aqui por carreira, tá? Lembrando que o meu casaco, ele chegou até o meu bumbum, a metade do meu bumbum, ele não cobriu todo o meu bumbum. Então, isso daqui vai depender do comprimento que vocês querem que fique, tá? Se vocês quiserem que fique mais comprido, é só vocês fazerem mais carreiras. Vou já detalhar para vocês aí, rapidinho. Só contar aqui quantas carreiras eu fiz, tá bom? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu fiz 26 carreiras de bloquinho, tá? A partir dessas 26 carreiras de bloquinho, eu vou dividir da forma que eu fiz aqui. Então, se você quer o seu maior, faça mais bloquinhos. Por quê? A gente começa esse casaco de baixo para cima. Então, você vai começar a trabalhar na parte que você quer que fique embaixo até a parte da cava do seu braço. Que aí a gente vai precisar dividir, tá bom? Então, se você quer mais comprido, é só você fazer mais carreiras, tá bom? Então, gente, depois que a gente tiver feito isso, você não corta o fio, tá? Deixa aqui na agulhinha. Então, eu tenho... Se você quiser contar ponto, gente, pode contar, tá? Eu não costumo contar ponto, eu gosto da maneira mais rápida e prática. Então, eu faço assim, pra me dividir. Eu pego aqui esse ladinho, vou unir aqui com o outro lado, tá? Eles têm que ficar certinho, tá bom, gente? Tem que ficar certinho. E vou achar aqui o meu meio, tá bom? Então, vou pegar aqui um marcadorzinho. Então, aqui é o meu meio. Vou colocar o meu marcadorzinho aqui. E vou prender ele.
Pronto, aqui é meu meio. Agora eu abro a minha peça novamente, tá bom? Abri aqui novamente a minha peça. E eu vou fazer dessa forma, eu pego apenas esse lado aqui, vou virar, ele tem que ficar certinho onde tá o meu marcador, tá bom? Ficou certinho, então aqui eu tenho a minha lateral. Faço a mesma coisa do outro lado, dobro, vou só puxar aqui para não desmanchar, tiro a agulha. Venho aqui, coloco certinho onde tá o meu marcador, olha, tem que ficar certinho. Então, aqui eu tenho a minha outra lateral. Vou colocar o meu outro marcadorzinho aqui. E vou fechar para ele não sair. Se você não tiver marcador, a gente pega um fio aí de outra cor, que não seja a cor que tá aqui. E aí é só você prender com o fiozinho para marcar, tá bom? Então, gente, dessa forma você já pode tirar esse aqui do meio, tá? Já eliminou. Então, agora nós vamos tecer separadamente. Como nós vamos fazer? Nós vamos tecer apenas esse lado, depois nós vamos tecer esse daqui até aqui onde está o marcador e depois daqui até aqui, tá bom? Então, eu vou contar para vocês aqui por quantas carreiras que eu fiz isso, tá? Que eu teci. Deixa eu só contar aqui para vocês, tá bom? A câmera tá muito perto, então não dá para vocês verem direito, mas eu vou contar aqui, tá? Já vou explicar direitinho. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, tá? Então, eu segui fazendo 12 carreirinhas aqui, 12 carreirinhas aqui, 12 aqui. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu falei pra vocês não cortarem o fio, né? Agora é só você vir aqui, olha, prende de volta. Então, vamos subir aqui as 3 correntinhas, você laça o fio, vem aqui, e aqui dentro eu faço 3 pontos altos. Laço o meu fio, aqui tá o meu marcador, então a minha divisão, a minha lateral termina aqui. Então, aqui eu vou fazer novamente os 3 pontos altos, tá? Um bloquinho. Então, eu fiz aqui, olha, até chegar no meu marcador. Chegando no marcador, eu viro, tá bom? Então, eu vou subir 3 correntinhas, laço, venho aqui nesse espacinho e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Laço, venho aqui no primeiro espacinho e faço novamente 3 pontos altos. Esse último aqui, gente, vocês podem colocar aqui, tá? Na terceira correntinha, que fica mais firme o trabalho. Então, prontinho. Viro novamente e faço. E dessa forma você vai trabalhar carreiras por carreiras de ida e volta, tá bom? Até você ter 12 carreiras, tá? Então, eu já fiz as minhas 12, tá bom? Vamos supor que eu já fiz as minhas 12. Eu vou cortar o meu fio. Cortei meu fio. E agora eu vou vir aqui, olha. Vou dar aquela laçada inicial que eu sempre dou. Vocês façam do jeito que vocês costumam fazer, né? Tem gente que amarra, enfim. Então, aqui tá o meu marcadorzinho, tá bom? Então, aqui é o meu limite. Então, eu venho aqui, olha, depois do marcadorzinho. E vou subir 3 correntinhas. E vou fazer mais 2 pontos altos. Pronto, fiquei com um bloquinho. Laço o fio, venho no próximo espacinho e faço novamente os 3 pontos altos. Laço o meu fio, venho aqui novamente e faço os 3 pontos altos. Então, gente, olha só, aqui eu tenho a minha costa, aqui eu tenho a minha lateral, tá bom?
E aqui eu tenho a minha outra lateral, tá? Vai ficando dessa forma. Da mesma forma que eu fiz aqui 2 carreiras de ida e volta, eu vou fazer aqui, olha, 2 carreiras de ida e volta. E eu vou fazer aqui 2 carreiras de ida e volta, tá bom? Mas na peça original você faz 12 carreiras, tá bom? Então, quando eu terminar aqui, eu vou cortar o fio, vou prender aqui e vou fazer essa outra lateral da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Eu vou terminar de fazer elas e já volto mostrando pra vocês como que a gente vai unir. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês uma coisinha, tá bom? Eu desmanchei aquele que eu tinha feito, porque lembra que o marcador tá aqui, então eu comecei a fazer bloquinhos daqui. E se você começar a fazer bloquinhos daqui, ele não vai dar certo na hora de você virar aqui pra costurar, tá bom? Então, o que que eu fiz? Porque vai depender, vai variar de peça para peça. Tem peça que o seu marcadorzinho, a sua lateralzinha vai ficar bem aqui. Então, quando ficar aqui, aí sim você pode trabalhar só esse bloquinho desse lado e esse bloquinho do outro lado, tá bom? Como o meu marcadorzinho ficou aqui, então aqui eu vou trabalhar o bloquinho daqui. Então, eu prendi aqui, olha. Prenda em uma correntinha, um pontinho depois do marcador, o seu fio, e sobe as 3 correntinhas. Aí laça, vem no próximo passo e faz o bloquinho. Vocês já vão entender, tá bom, gente? Então, segue aqui, olha, fazendo 3 pontos altos. Bloquinho sobre bloquinho. Eu vou chegar até lá no final para me mostrar para vocês. Bloquinho sobre bloquinho, tá bom? Então, assim, o meu marcador, ele ficou aqui, olha, nesse primeiro pontinho. Então, eu trabalho até aqui, olha, antes do marcador. E agora eu vou laçar, vou vir aqui um pontinho depois do marcador e vou fazer um ponto alto, tá bom? Então, gente, o único ponto que não vai ser trabalhado vai ser o pontinho que tem o marcador, tá bom? Então, você sempre trabalha um pontinho depois do marcador, tá? E sempre aonde teve bloquinho antes, vai ter bloquinho também, tá bom? A única diferença é que aqui um pontinho depois do marcador, você coloca um ponto alto, tá bom? Então, feito isso, é só virar o trabalho. Vamos subir aqui, olha, 3 correntinhas. E vamos dentro do mesmo espacinho colocar mais 2 pontos altos para ficar um bloquinho. Laço, venho entre um bloquinho e outro e faço um bloquinho. Laço, venho entre um bloquinho e outro e faço um bloquinho. Então, gente, para facilitar lá naquela hora, lembrem disso, o único ponto que você não vai trabalhar vai ser o pontinho onde está o seu marcadorzinho, tá bom? Os outros todos você vai trabalhar. É claro que sempre bloquinho no intervalo de um bloquinho e outro, tá bom? Aqui nesse também a gente coloca na terceira correntinha, que é para ficar mais firme o trabalho. Então, sempre vai ser assim, olha. Você não vai trabalhar aqui onde tá o marcadorzinho, mas onde, olha, sempre bloquinho, aqui, ó, entre um bloquinho e outro, e aqui no espacinho que ficar sobrando, você coloca um ponto alto, tá? Você pula um ponto, se tiver 2 aqui, você pula, vem aqui e coloca um ponto alto, que é pra ficar um espacinho, tá bom? Pra você continuar trabalhando os lequinhos, tá? Então, eu já fiz aqui as minhas 2 carreiras, tá bom? Eu vou cortar. Eu vou vir aqui, olha, vou prender meu fio. Vou laçar aqui ele, do jeitinho que eu faço, vou puxar aqui esse fio. Então, vou vir aqui, olha só, meu marcador está aqui, então aqui eu vou fazer aqui dentro o meu primeiro bloquinho. Tá? Subir as 3 correntinhas, vou colocar mais 2 pontos altos. Vou laçar, vou vir no próximo espaço e vou colocar 3 pontos altos, aliás. Vou laçar, vou vir aqui no finalzinho, ó, na terceira correntinha e faço um ponto alto.
Fiz isso, viro o meu trabalho. E novamente eu subo aqui 3 correntinhas e dentro do espaço eu coloco mais 2 para completar o bloquinho, 2 pontos altos. Laço, venho aqui no próximo espacinho, faço mais um bloquinho. Laço aqui, venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu subi e vou fazer um ponto alto. E pronto, gente, dessa forma, olha só, a gente trabalhou separadamente essa parte aqui e essa parte aqui. Então, agora eu vou laçar meu fio aqui. Antes de eu cortar, eu já deixo um pedaço, que eu vou deixar um pedacinho, vocês deixam um pedaço bem grande o suficiente para vocês já costurarem isso daqui, tá bom? E se você vai costurar com a agulha, é bem simples, você não faz isso daqui que eu fiz de arremate, tá? Você continua segurando aqui e você vai fazer assim, ó. Aqui é o direito, né? Então, vamos colocar direito com direito, tá? Vai ficar dessa forma aqui, olha só. Então, nós vamos costurar aqui, olha, esse lateral aqui e esse aqui, tá bom? Então, se você vai trabalhar com a agulha mesmo, se você não tem agulha tapeçaria, você não faz isso aqui, você só prende aqui no ganchinho e aí você segue costurando com pontos baixíssimos, tá bom? Com a agulha dá pra você fazer isso, com a agulha de crochê, se você não tem agulha de tapeçaria. Se você tem agulha de tapeçaria, vamos lá, você vai vir aqui, olha, já finalizou lá, vai passar esse fio aqui. Vai amarrar aqui, tá bom? É legal dar 2 nozinhos, porque às vezes solta, tá? Vou dar só um, porque é só uma mostrinha. Então, eu vou vir aqui, olha só. No primeiro pontinho aqui do outro lado, eu pego apenas a alcinha de trás. Essas 2 alcinhas aqui de trás, tá bom? Pego essa. Quero pegar essa. Pronto. Fica bem fino. Puxo aqui. Então, se a minha agulha tá do lado de lá, então eu vou pegar de lá pra cá. Olha, eu sempre venho aqui pegando aqui, ó. Essas duas alcinhas de lá, aqui a mesma coisa eu faço. Eu pego as 2 alcinhas daqui. Tá bom? Então, aqui, ó, vou novamente, pego as 2 alcinhas daqui. E pego as 2 alcinhas de lá. Gente, eu vou fazer só um lado aqui pra não ficar muito longo o vídeo. Então, o que eu fizer nesse lado, vocês vão fazer do outro lado da mesma forma, tá bom? Então, eu venho aqui, olha, pego aqui apenas essas 2 alcinhas de trás. E pego aqui do outro lado também apenas as alcinhas de trás. Olha só, notem que tem as 2 alcinhas da frente e as 2 alcinhas de trás. Então, eu sempre pego as 2 alcinhas de trás viradas pra mim e as 2 alcinhas de trás que estão viradas pra lá, tá? E dessa forma, a gente vai fazendo isso até a gente costurar aqui, até chegar aqui no final, tá bom? E aqui, olha, cheguei no meu último ponto, sempre a correntinha, né? Então, você procura pegar a parte da correntinha que tá virada pra você, uma partezinha que esteja virada pro lado de lá. Puxa, eu sempre costumo fazer mais uma vez, pego mais um outro fiozinho aqui. Não pode fazer no mesmo fio, tá? Na mesma correntinha, porque senão ele volta e desfaz o que você já fez anteriormente, tá bom? Então, você passa aqui por dentro de mais um fiozinho pra não desmanchar. Feito isso, olha só, é só ajustar para não franzir, para tá tudo certinho. Não pode deixar nem muito apertado, nem muito solto, tá bom? Porque se apertar muito ele franze, se deixar muito solto também não dá certo. Então, eu faço dessa forma, olha só. Peguei aqui qualquer pontinho, tá? Quando tiver assim, eu deixo frouxo aqui o fio. Venho aqui, corto, bem aqui, tá bom? E agora eu distorço esse fio, aqui ó, vou torcendo ele pro lado contrário. Até eu conseguir desfiar ele aqui, olha. Eu divido ele geralmente ele divide em 3 partes. Então, eu pego 2 para um lado e uma para o outro, porque eu só preciso de 2 partezinhas, tá bom? Então, gente, depois de eu distorcer, eu puxo aqui, olha. E pego, olha, uma perna para esse lado, a outra para esse. E agora é só dar 3 nozinhos, tá bom?
Tem gente que gosta de andar. Se você quiser, agora você pode pegar com a agulha de tapeçaria e caminhar para cortar só aqui. Eu corto logo aqui, tá bom? Faço os 3 pontinhos e já corto. Então, gente, vocês vão colocar a outra lateral aqui, olha, e vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês já comecem daqui, ó, vocês terminaram aqui, vocês já comecem aqui, costurando, costurando até chegar aqui, tá bom? Porque quando a gente virar, como que ele vai ficar? Vai ficar assim, olha só. Fica assim, dessa forma, tá vendo? Então, aqui a parte que vai sair o nosso braço, olha só, aqui a partezinha da frente, aqui tá solto porque eu não costurei a outra lateral, tá? Vai ficar assim, quando você costurar, olha só, ele vai ficar assim, aqui ele abre, tá? E aqui vai ficar a sua outra manga. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazerem a manga. E a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Olha só como fica a costura, fica bem legalzinho, não fica aparente nada, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, você faz do outro lado, tá bom? Vou ensinar vocês a fazerem a manga. Você já pode tirar o marcadorzinho, tá? Nós não vamos precisar mais. Pegue o seu fio. Novamente lace. Gente, essa parte aqui, ela é muito fácil de fazer mesmo, tá? Então, eu venho sempre aqui na parte que fica pra baixo do meu braço, tá bom? Na parte da axila, que eu sempre gosto de começar por aqui. Então, eu venho aqui, olha, prendo. Nós vamos trabalhar a nossa manga de forma circular, tá bom? Deixa eu ver se a câmera foca. Então, eu subo aqui, olha, 3 correntinhas, venho no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos, tá? Fiz um bloquinho. Vou laçar aqui meu fio. E aqui, olha, aqui é a lateral, tá? Então, aqui eu venho pro próximo espacinho que eu tenho e vou fazer novamente um bloquinho. Laço, tá bom? Então, aqui nesse eu não tenho bloquinho, eu pulo. E vou aqui, ó, no próximo espacinho, vou fazer um bloquinho. Vai ficar assim, ó, em uma carreira não vai ter bloquinho, porque termina com o bloquinho, e na outra carreira que termina com o espacinho, você faz o bloquinho. Ou seja, onde você vê espacinho para fazer bloco, você vai fazendo, tá? O meu aqui já cheguei ao final, tá bom? Então, depois que você fez, olha, fiz aqui o meu último bloquinho no espacinho, aqui é bloquinho, então aqui eu não faço nada, tá? Eu só vou fazer bloquinho aonde tem espacinho na lateral, que é onde a gente finalizou com o espacinho, tá? Então, cheguei aqui, eu vou vir aqui, olha, na terceira correntinha do primeiro bloquinho que eu fiz, aqui de cima, tá? E vou prender aqui com um baixíssimo. Eu prendo com baixíssimo. Feito isso, eu vou caminhar aqui com baixíssimos até eu chegar entre o bloquinho e outro, bem aqui, olha só. Caminhei com baixíssimo até eu chegar no espacinho aqui entre os bloquinhos. E aí, eu vou subir as 3 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Gente, aqui é só isso, tá? E aí, você segue fazendo bloquinho entre um bloquinho e outro, tá? Você faz um bloquinho aqui, outro bloquinho aqui. Chegou aqui no final, você emenda aqui, olha, na terceira correntinha que você subiu, caminha até o próximo espacinho, sobe as 3 correntinhas e segue fazendo dessa forma circular, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês por quantas carreiras eu fiz aqui na minha manga e vou falar pra vocês como eu fiz um detalhezinho pra finalizar. Bem solta. Ela ficou bem soltinha, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês por quantas carreiras que eu fiz, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu fiz por 21 carreiras de bloquinho, trabalhando dessa forma circular, tá bom? Então, depois que eu fiz as 21 carreiras de bloquinho, eu fiz o seguinte. Eu fiz 2 carreiras de ponto alto, só que essas 2 carreiras foram assim. A cada 2 pontos altos que eu fazia normal, eu pulava um pontinho. Olha só, eu fiz a mesma coisa aqui, olha. Eu subi, né, as 3 correntinhas, então eu fazia 2 pontos altos normal aqui, ó, um ponto alto em cada correntinha.
E aí eu pulava um pontinho de base e ia fazer no próximo. Aí fazia 2 pontos altos normais, pulava um e fazia no próximo, tá bom? Então, a cada 2 pontos altos eu fazia uma diminuição, ou seja, a cada 2 pontos altos eu pulava um pontinho de base, tá bom? E na outra carreira eu fiz a mesma coisa, então são 2 carreiras de ponto alto dessa forma, tá? Você faz 2 pontos altos e aí você pula um pontinho, tá bom? Pra quê? Pra você ir fazendo diminuições pra ele ir ficando assim, ó, pra ela ir fechando, tá? Então você faz 2 carreiras com as diminuições e a última eu fiz apenas carreira de baixíssimo, tá bom? Aliás, ponto meio alto, desculpa. Eu fiz aqui apenas uma carreira de ponto meio alto sem diminuição nenhuma, tá? Para cada pontinho de base eu fiz um ponto meio alto, tá bom? Só para dar um arrematezinho, tá? Então, se você quiser que a sua manga fique larga, aberta, não precisa você fazer isso, tá? Você faz aqui o número de carreiras suficiente para o comprimento da sua manga e não faz isso. Mas se você quer que fique fechadinho igual ficou a minha, é só você fazer as 2 carreiras de ponto alto, tá bom? Lembrando que sempre a cada 2 pontos altos você faz uma diminuição, ou seja, você pula um pontinho de base, tá bom? Faz 2 carreiras assim e a próxima só com pontos meio altos. E pronto, já fica a nossa manguinha, coisa mais fofinha, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, por favor, deixem aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. E é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo.